Imaginemos uma equação matemática assim disposta. Ucrânia mais Estados Unidos, OTAN e aliados, versus vezes Rússia, dividido por China e Brasil. Igual a, o resultado seria ainda uma incógnita. O fato é que ninguém sabe como esta guerra vai terminar, muito menos quando. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sentenciou: a paz está longe, porque ambos os lados do conflito ainda, abre aspas, estão convencidos de que vão vencer, fecha aspas. Diante desta expectativa, a insistência com que o governo brasileiro fala em paz pode parecer uma retórica vazia, embora acompanhado pela China. Mas não é bem assim. Em matéria de geopolítica e diplomacia, as coisas são bem mais complexas. A posição brasileira de não enviar armas para Kiev pode suscitar críticas por parte dos Estados Unidos e seus aliados europeus. Mas estas críticas, curiosamente, são mais veementes entre os governados do que entre os governantes. O fato é que, por onde passem, o presidente Lula e seu assessor especial, Celso Amorim, são recebidos de braços abertos, com ou sem críticas, de Washington a Moscou, de Buenos Aires a Pequim. Exemplos recentes, além da visita de Amorim a Moscou e Kiev. O presidente Lula foi oficialmente convidado pelo primeiro-ministro japonês para a próxima reunião do G7, em Hiroshima, de 19 a 21 de maio. O primeiro-ministro holandês disse que quer explicar ao presidente Lula a posição dos países europeus que apoiam Kiev, mas ao mesmo tempo declarou que quer conversar com ele sobre muitos outros assuntos. Depois da longa hibernação provocada pela política externa confusa e obtusa do governo anterior, agora todos querem conversar com o atual governo brasileiro. Para colocar em termos muito pragmáticos esta questão, bem ao gosto das finanças internacionais, um mercado de quase 220 milhões de habitantes não pode ficar na berlinda. Alguns comentaristas na mídia costumam cair na armadilha de considerar a posição brasileira sobre a guerra isoladamente, sem levar em conta o conjunto da sua política externa. O termo que a melhor define apareceu em artigo recente da revista norte-americana Foreign Affairs. Restauração. O governo brasileiro busca restaurar a posição de liderança que já teve em relação aos países do chamado Sul do mundo, e por isso mantém uma política de equidistância em relação às atuais potências geopolíticas e seus aliados mais próximos. Busca restaurar a credibilidade e o prestígio que sua diplomacia quase sempre desfrutou desde a segunda metade do século XIX, onde os alinhamentos automáticos foram a exceção, jamais a regra. O Brasil não é um país mundialmente relevante do ponto de vista militar. A política externa brasileira sempre se pautou pelo chamado soft power e pelo multilateralismo, e no século XXI pela liderança na questão ambiental, que foi rompida pelo governo anterior. O governo brasileiro quer demonstrar que pode dialogar com todo mundo o tempo todo. Na Europa, o governo brasileiro dialoga com Emmanuel Macron em Paris e com Charles III e Rishi Sunak em Londres, com Olaf Scholz em Berlim, com Pedro Sánchez em Madrid, Antônio Costa em Lisboa e mais com Joe Biden, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping e muito mais outros, ou gente. Quanto à insistência na palavra paz, bem, pode-se esperar de tudo no atual estado da arte da geopolítica, menos resultados imediatos. Decididamente, o mundo, inclusive a Europa, passa por um momento de rearmamento geral, intensificado pela guerra na Ucrânia. Em tal circunstância, é melhor acreditar no ditado tão brasileiro: água mole em pedra dura, tanto dá até que fura.